Olá pessoal, mais uma técnica que eu quero compartilhar com vocês é a marmorização de peças de cerâmica para fazer pingentes e bijuteria, né? Então é uma técnica muito interessante e bem fácil de fazer, tá? Eu vou explicar direitinho passo a passo. No final desse vídeo também vai ter um passo a passo de como se faz o CMC bem certinho, tá? Assim como eu utilizo essa marmorização aqui, eu utilizo também em papéis, né? Então, é bem fácil de fazer. Quem trabalha com cerâmica conhece CMC. Quem não trabalha, é um produto que a gente adquire em loja de doces, né? Então, é carboximetilcelulose. É uma coisa muito fácil, não é tóxica nem nada, e eu vou explicar como é que faz. Mas agora a gente vai ver o processo todo, desde como faz a tinta, né? O que vai para tinta. E aí as pecinhas de cerâmica que eu já tenho prontas, biscoito, né? Biscoitadas, quer dizer, prontas para receber a coloração, tá? A gente vai ver esse passo a passo de como faz, de materiais que precisam para fazer essa técnica. Então vamos lá. Então, nesse primeiro momento a gente vai preparar a tinta. Tá? O que eu vou precisar? Algumas tigelinhas, né? Um pincel, uma colher ou algo assim que dá para despejar tinta. O álcool, 46% é o suficiente, né? 46, 42, isso é para diluir a tinta PVA, né? E aí nós vamos começar por aqui. Então, mais algumas coisas. Esses palitinhos de madeira aqui. É bom, papel toalha também, né? Pra gente poder limpar aqui o material. Então, de que forma a gente vai começar isso? Pegar a tinta PVA, colocar aqui dentro do potinho, que a gente não vai usar muita tinta aqui, tá? Então, não precisa fazer um material, uma quantidade muito grande, né? Mas um pouco de tinta PVA aqui no ponta de palito, né? Se despeja aqui dentro, deixa ali que depois já vai mexer também, né? Então, vai fazer isso com todas as tintas que você optar aí. Essa fórmula é bem interessante e é necessário o álcool porque a gente consegue ter uma evaporação rápida da tinta, o que facilita a pintura, né? E a secagem também. Então, todos eles um pouquinho de tinta no palito, bem pouco, não precisa ser muito, pela quantidade que eu vou fazer, tá, gente? É por causa da quantidade aqui. Eu não quero fazer muita tinta para não ficar aqui sobrando muito material, né? Então vai pouca tinta mesmo, né? E daqui até essa quantidade aqui ainda eu vou despejar depois, porque não vou utilizar, tá? Então tá. Agora para fazer a mistura, então vou lá, uma tampinha essa quantidade aí. Despeja uma tampinha de álcool aqui, ó, para cada potinho. Uma tampinha de álcool. Então, uma ponta de palito, né, de tinta e uma tampinha de álcool, tá? E agora, então, a gente vai diluir isso aqui bem direitinho. Deixa eu descansar um pouquinho também, para ela sair toda essa... se desmanchar toda aqui, né? Ó, só misturar e esperar um pouco, porque ela precisa desmanchar aqui dentro, né? Senão ela vai ficar com esses pedacinhos de tinta. Você vai mexendo um pouco, tá? Vai preparando a sua tinta e vai deixando em repouso um pouquinho, né? Ela tem que estar bem diluída, tá? Bem diluída, bem diluída aqui dentro, para não ter uns gominhos aqui, porque isso vai atrapalhar. Então, assim a gente consegue uma tinta bem legal, tá? Então, eu vou deixar isso aqui descansando e vou explicar para vocês o próximo passo aqui. Esse material que eu tenho aqui é o CMC, né? São aguado de CMC.
carboximetilcelulose. Vocês podem ver que ele é líquido, mas ele não é tão líquido assim, né? Ele tem a consistência um pouquinho mais líquida do que um amaciante de roupa. Eu explico aí no final do vídeo como é que faz essa combinação aqui, tá? Tem um vídeo só pra isso, né? Então esse aqui já tá preparado, eu já fiz aí mais um mês esse produto aqui, porque eu usei pra outra técnica. Esse produto, gente, depois de despejar na pia, não tem problema nenhum, tá? Porque isso é orgânico, isso é um material orgânico, também não vai afetar nem a tubulação e nem onde você vai despejar, tá? Isso é usado para fazer alguma coisa dentro da confeitaria, né? E na cerâmica a gente também utiliza o CMC, só que daí ele é mais desenvolvido para a parte da cerâmica. Não tem muita diferença do que isso aqui, né? Talvez seja feito com um pouquinho mais concentrado, talvez, para esmaltação, tá? Para diluir os esmaltes na cerâmica. Então, vou precisar de um potinho. Eu não preciso muita base aqui, ó, um pote grande, uma tigela, nada disso, porque as minhas peças são pequenas. Então, basta uma vasilha assim, ó, que eu consigo fazer todo o processo aqui dentro, sem ter que gastar mais material. O meu controle todo vai ficar aqui dentro, né, dessa técnica, tá? Então, eu despejo o CMC aqui, né? Eu não coloquei nem até a metade do potinho aqui, tá? É só um pouco mesmo, né? Ah, mais uma coisa que esqueci de falar pra vocês, que eu vou utilizar uma agulha, tá? É bom uma agulha, não precisa ser uma agulha muito grande, né? Uma agulha de bordado, uma agulha normal, um palito de dente também serve, mas essas agulhas de bordado são boas, tá? Mas também serve, quem não tem palito de dente também serve, tá? Um alfinete mais grosso, assim, também dá certo, né? Por quê? Porque eu preciso largar essa tinta aqui dentro em pingos, né? Então, é por isso que eu vou precisar de uma agulha, tá? Então, vamos iniciar por aqui. Só vou dar uma arrumada aqui e já volto aí pra continuar. Então, vamos iniciar aqui. Pessoal, seguinte, eu já dei uma olhada, minhas tintas já estão diluídas, tá? Tudo certinho, né? Estão aqui. Então, agora eu vou iniciar aqui. Eu aproximei um pouco mais para vocês perceberem, tá aqui, ó, minha solução, né? Agora eu vou colocar em gotas aqui dentro as cores que eu quero. Deixa eu afastar um pouquinho essa cerâmica daqui. Então, eu vou preparar isso aqui. Vou pegar essa tinta aqui com a minha agulha em gotas e vou encostar aqui na solução, aqui, ó. Tá? Quando eu encosto na solução, parece que a cor desaparece, mas na verdade ela está ali, tá? Então, você vai reforçando, você vai colocando mais cores aqui, vai depositando mais e mais, porque o verde tá ali, tá? O verde tá concentrado ali. Eu vou fazer um teste com papel para vocês perceberem como ele tá ali, né? Então, quando eu troco de cor, eu preciso limpar aqui a minha agulha, né? Ó, agora eu vou despejar o azul, ó. Ó, já dá para perceber que criou uma manchinha de azul aqui, né? Assim eu vou despejando, eu vou fazendo as minhas combinações aqui, ó. Aí. Ó, tá ganhando já uma quantidade de cor aqui, né? Ah, agora eu vou colocar o marrom. Vocês estão vendo que tem uma pequena bolha aí em cima de tinta já, né? Então, lá vai o marrom, ó. Ele abriu, ó. Se a tinta tiver muito pesada, ela vai pro fundo, tá? Ó, assim eu vou fazendo as minhas interferências. Estão vendo que tá criando aí uma mancha, né? Ó, agora eu tô com amarelo, ó. Eu tô criando essa camada de cores, né? Volto com o verde aqui, ó.
Parece que não tem nada, mas tem, tá? Ó, aí eu vou desenhando, eu vou fazendo as minhas combinações, ó. Se a tinta tiver muito pesada, ela vai pro fundo, tá? Ó, aí, ó. Tô fazendo as minhas interferências aqui, ó. E é isso que vai ficar registrado na peça que eu quero fazer. Então, isso aqui é muito legal, esse processo. Eu adoro fazer isso. Porque a gente vai criando umas manchas muito bonitas. Ó. Então já dá para perceber. A mesma coisa eu faço na marmorização de papéis, tá? Então ficou essa mancha aí, né? Ah, eu quero deixar assim, eu quero que ela seja impressa na minha peça assim. Mas eu também gostaria de fazer umas interferências. Então eu consigo com a ponta da minha agulha, né? Fazer um desenho, ó. Tá? Posso até puxar lá daquelas beiradas primeiras tintas que eu coloquei, ó. E ficar um desenho bem interessante, tá? Agora eu vou pegar a minha peça, que eu quero estampar, né? E vou mergulhar aqui dentro, tá? Ó, olha ó, eu só tô encostando a base dela aqui, ó. Aí, tá? Posso levar ela até o fundo, porque aí também vai estampar um pouco atrás, né? Aí, ó, e ficou já todo o detalhe na peça aqui, ó. Toda a interferência ficou na peça. Gente, pode esfregar esse aqui e não sai mais, tá? Depois vai passar um verniz aqui em cima, né? Um verniz próprio para isso, né? Para ela, então, manter a coloração, tá? Eu posso vir aqui com papel e secar também, não tem problema. Tá? Posso colocar aqui em cima e só tirar o excesso de CMC, ó. A tinta não sai, ó. Tá? Então, uma peça já tá pronta. Eu vou fazer agora uma peça pequena. Ficou excesso aqui, né? Então, eu pego o papel toalha, ó, e venho aqui e tiro o excesso de tinta para não ficar esse acúmulo todo de tinta, tá? O importante, gente, é fazer isso com bastante calma, usar as cores que você quer. Pode ver, uma tigelinha da cozinha, né? Então, ela atende muito bem aqui ao espaço que eu quero, tá? Eu vou fazer agora um parzinho de brinco, tá? Com essa técnica. Só que é um pouquinho diferente, ó. Essa modelagem aqui, já expliquei pra vocês lá nas formas, né? Como que eu fiz, tá? Então, como eu tenho um espaço pequeno, né? Uma quantidade pequena, uma área bem pequena para fazer aqui a cor, eu não preciso também tá colocando muita tinta aqui. Mas eu quero fazer uma coisa legal aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar o nosso processo aqui. Aí, vou depositando a tinta, mais um pouco. E tem uma área grande aqui que eu posso pegar essa tinta. Eu não preciso exatamente pegar no meio, nesse caso aqui, tá? Mas vamos ver o que sai, né? É um trabalho bem livre e bem legal para fazer. Até as crianças podem fazer isso no papel, né? É uma coisa muito legal para se fazer. E agradável, né? É muito agradável fazer essa técnica, sabe? Eu tenho um curso de marmorização de papéis e lá tem várias técnicas muito interessantes para coloração. Uma delas é essa, né? Então aqui novamente, né? Eu fiz, mas como a área é pequena, eu vou tentar desenhar alguma coisa aqui para pegar uma parte bem legal do meu desenho aqui, né? Ó, aqui no meio eu acho que tem bastante área interessante ali. Então, o que eu vou usar? Uma pinça dessa vez, tá? Porque eu não vou conseguir colocar meus dedos lá dentro, né? É uma pinça adequada aqui, ó. Isso é coisa da costura, né? Então, você vai lá e mergulha aqui aonde você quer que tenha interferência para fazer
o brinco, tá? Olha lá, que bonitinho que ficou, né? Vou ficar aqui, vou fazer outro procurando uma área parecida com essa, tá? Que seja algo um pouco parecido, senão vai ficar um brinco um pouco diferente, né? Então, mais ou menos aqui eu encontrei a área que eu quero fazer, tá? Ó, então aqui já tem um par de brinco. Ah, eu não gostei, eu quero repetir. Não tem problema, né? Ah, eu quero fazer mais interferência nessa peça, vamos supor. Eu gostei daquilo que tá ali, então eu vou continuar, vou aproveitar o que tá ali. Vai lá e faz novamente, tá? Só cuida pra essa peça não cair lá dentro, né? Vai lá, faz novamente. Quero fazer com outras cores, então faz com outras cores, tá? Não tem problema. Isso é uma técnica muito livre, muito legal, né? Então, a segunda vez que eu passei a peça no CNC, ela já criou mais um desenho, tá? Então, já fez mais uma interferenciazinha aqui, tá? Não ficou assim grande coisa, né? O ideal é não fazer muita interferência em cima. Se a peça tá molhada, ela não vai absorver a tinta, tá? Então, isso também a gente precisa cuidar, tá? O ideal é fazer uma vez só, tá? Ou esperar secar bem pra continuar. Então, agora a gente já tem o parzinho de brinco. E já temos o pingente, ó. Tá? E assim vai. Eu vou fazer agora uma outra cor de argila, né? Outra cor de biscoito aqui, tá? Pra vocês perceberem que tem cores que não vale a pena a gente colocar, né? Então, por exemplo, o amarelo não vai fazer muita diferença aqui, tá? Então, eu vou trabalhar mais com o azul e verde e o marrom, né? Então, se a tinta tiver muito grossa, se tiver pelotas aqui de tinta ou ela tiver muito grossa, ela vai pro fundo, tá? Então, isso também é uma coisa que tem que cuidar. Usar essas proporções que eu falei, né? Mais ou menos isso, tá? Ó, agora eu vou colocar verde. Outra coisa, também tem que estar mexendo um pouquinho aqui, né? Porque ela acaba indo pro fundo aqui do potinho, a tinta, né? Então é bom dar uma mexida também, tá? Aqui, agora eu vou marrom. Aí, pego mais de marrom aqui. Aqui nos laterais também, vou colocando mais, ó. E ele vai abrindo, perceberam? Ó, ele vai abrindo e vai formando aqui todo um desenho, né? Vou repetir o azul. Já formou umas bolinhas aqui novamente, né? Ó, mais. Agora eu vou colocar o verde novamente aqui em cima. Aí ele abre bastante, ó. Aí, ó. Aqui. E aqui, tá? Então, agora eu vou utilizar essa pecinha aqui, né? Vou tentar puxar um pouquinho as laterais aqui, ó. Só pra fazer um desenho diferente, né? Aqui ficar um formato aqui, ó. Eu não tô assim me preocupando muito em fazer desenhos aqui, tá? E sim passar pra vocês a técnica em si, né? Tá? E agora eu vou colocar então essa pecinha aqui. Você pode deixar passado até a parte de trás, né? Então, o que vocês vão ver agora não tá seco, né? Olha. Ah, ela vai secar. Fica muito bonita essa combinação aqui em cima, né? De azul e verde e um pouco de marrom, tá? Fica bem legal, né? Então, é uma técnica muito bacana, tá? Muito legal para se trabalhar, né? Uma coisa que não é tóxica, uma coisa limpa, não faz muita sujeira também, né? Pode deixar,
secar naturalmente, eu posso passar o papelzinho, tá? Aí, né? Então depois é só passar um verniz aqui em cima, pode ser a base de água, né? Pode ser um verniz que já tenha mais algum solvente, né? Mas ela precisa então receber mais um tratamento para ganhar um brilho, tá? Ela não pode ficar só assim, né? E só mais uma vez fazendo os brincos, tá? Eu vou continuar aqui, ó. Não preciso toda hora tá limpando isso aqui. Eu posso continuar também daqui, ó. Né? Se a minha área é pequena, eu vou ficar me preocupando toda hora fazer limpeza desse CMC, né? Então agora eu vou fazer mais um verde aqui, ó. Aí, mais um amarelinho. O amarelinho não fez grande diferença aqui não, tá? Mas as peças já são claras, né? Então o amarelo, talvez o vermelho tivesse mais efeito, tá? Estão vendo que foi profundo um pouco? Com o tempo ela começa realmente a acumular mais tinta, né? E vai um pouco de tinta pro fundo mesmo, tá? Então ali, ó, vou fazer mais alguns riscos, mais algumas coisas aqui para ter essa mescla. E aí vou escolher uma área que eu gosto mais, né? Para receber a pintura, né? Utilizando a minha pinça, eu vou lá com cuidado e despejo ela aqui dentro. Ó, seguro aqui, né? E já sai então a pecinha feita colorida aqui, tá? Ó, vai secar um pouco, né? Fazer mais uma aqui rapidinho. E isso também dá para fazer com peças pequenas, tá? Que estão já com biscoito, né? Você quer, eu quero fazer um detalhe numa caneca, em alguma coisa que eu fiz de biscoito, então eu não quero esmaltar, eu quero fazer essa técnica, né? Então, desde que o teu suporte, o local onde você vai fazer seja maior, mais fundo, você pode mergulhar, tá? Então é isso, pessoal. Aí o resultado do nosso trabalho, né? Podem ver aqui os brincos. Ó, aqui o pingente já numa cor aqui, de outra cor também, tá? Espero que tenham gostado, que seus trabalhos saiam assim com bastante qualidade e passem pra frente também essa dica, tá? Um grande abraço a todos, gente. Se inscrevam, curtam deem um like, né? E essas coisas todas que o YouTube pede lá, né? Pra se inscrever, dar um like, ativa o sininho. Tudo isso ajuda bastante a divulgar essas técnicas. Isso é muito importante, tá? Abraço, logo em seguida o vídeo para fazer o CMC, ok? Abração! Olá, pessoal! Agora eu vou ensinar uma receita do CMC, que é para marmorização de papel. Então, esse aqui é o CMC, que a gente compra em loja de doces. Carboximetilcelulose é o nome disso. E o que a gente vai precisar? Um copo de mais ou menos 150 ml, uma jarrinha, com essa água morna aqui, né? Não precisa ser água fervendo. Um recipiente mais ou menos de 1 litro. E uma colher de chá, uma colher de cafezinho. Então, como é que a gente começa? Deixa a água morna, mais ou menos o tanto dos 150 ml, 200 ml, para uma colherzinha de carboximetilcelulose. Vem mais perto, Gilda. Aqui, ó, uma colher mais ou menos aqui dentro, tá? Então, a gente mexe isso aqui. Tá? Eu costumo colocar um pouco mais, então, vou colocar mais a metade de uma colher. Eu gosto dessa receita bem mais grossa, assim. Então, aqui dentro, a gente deixa ela aqui, mexe um pouco, ela fica uma goma, né? Vai grudar mesmo na colher e tudo. E depois despeja no liquidificador. Aí, vai ficar uma coisa meio grudenta, né? Mas não tem problema.
Depois a gente vai pegar e colocar água fria. Pode colocar até mais ou menos uns 500 ml aqui, só para bater bem. Aí nós vamos bater um pouco essa mistura. E depois vamos acrescentar o resto da água, mais ou menos 1 litro de água. É porque esse é meu 1 litro, né? Então esse é meu recipiente. Então mais ou menos isso. E aí vamos mexer novamente com o liquidificador, bater. Isso. Então ela vai ficar essa espécie de goma, mas cheia de bolinhas. Então nós vamos despejar na garrafa ou no recipiente e deixar isso descansando por um dia, né? Pode deixar uma noite inteira para usar no outro dia de manhã, ok? Pode ir. Então, continuando o processo, depois do CMC misturado na água, ele cria essas bolinhas batido no liquidificador, né? Ele fica quase que uma espuma. Quando a gente deixa esse material descansando, ele depois vai ficar bem transparente, como esse aqui. Então, essa é a nossa base para marmorização
Então, continuando o processo, depois do CMC misturado na água, ele cria essas bolinhas batido no liquidificador, né? Ele fica quase que uma espuma. Quando a gente deixa esse material descansando, ele depois vai ficar bem transparente, como esse aqui. Então, essa é a nossa base para marmorização de papel, né? Lembrando que CMC a gente encontra nas lojas de doce, tá? É um pozinho branco assim, ó. É usado para colocar em cima de frutas e deixar ela meio cristalina, assim, né? Dá um efeito diferente, tá? É tranquilo para usar, é comestível, não agride a pele nem nada, é um material bem bom. Próximo processo que a gente vai fazer é a respeito da tinta para marmorização. Então, a preparação da tinta para marmorização. Essa é uma embalagem que eu gosto de usar para colocar o CMC dentro, né? Então, já vou explicar. O que nós vamos precisar? Então, um potinho. Vamos precisar de tinta PVA, né? Tinta à base de água. Tem esses potes maiores, tem os pequenos, basta pote pequeno, não precisa ser o grande. E nós vamos precisar também de álcool, né? Não importa a marca do álcool, basta que ele seja 46,2% aqui, ou graus, né? Não precisa, é um álcool comum, um álcool que a gente tem em casa, né? Então, nós vamos pegar esse álcool, colocar mais ou menos umas 4 colheres de sopa. Eu vou aqui no olho aqui. Mais ou menos umas 4 colheres de sopa de álcool dentro de um recipiente, né? Já vamos continuar aqui.